Greve dos ônibus, aquela paralisação de ontem que pegou muita gente de surpresa, deixou muitos trabalhadores aí apavorados, porque não tinham, transporte público disponível em Cascavel nas primeiras horas do dia. Ontem à noite, no fim da noite, uma liminar da Justiça foi anunciada impedindo uma nova paralisação do transporte público aqui na nossa cidade. No comecinho do programa, nós falamos sobre isso, dissemos, olha, esse é o destaque da edição dessa sexta-feira, e eu vou conversar com a Daiane ao vivo, porque agora há pouco nós estávamos com uma entrevista coletiva do sindicato para falar sobre essa decisão da Justiça, trazer os próximos passos, e a Daiane acompanhou. Tem os detalhes para nós, né, Dai? Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Valdinei, boa tarde para você, para todos que estão ligados aqui no nosso Balanço Geral. Valdinei, a notícia não é positiva para o trabalhador, viu, que vai ter que se organizar, porque segundo o sindicato vai ser mantida essa greve, porque eles analisaram, até mesmo junto com o corpo jurídico, do sindicato, de que essa liminar, ela não está correta, porque o pedido do município já diz, que o sindicato estaria em greve ontem, e na verdade, segundo o sindicato, a greve, ela só vai começar na segunda, porque ontem era uma assembleia reunindo os trabalhadores para uma votação e não a greve em si. Eles analisam ainda que toda a confusão foi partida aí por parte do município, que trouxe essa mistura de legalidades, e até mesmo de movimentos. Então, segundo o sindicato, a liminar ela é inverídica e eles vão manter a greve sim. E eles também estão recorrendo aí na justiça. Vale aqui a gente lembrar que essa liminar da Justiça, ela concede aí para que o sindicato, ele não mantenha a greve, que eles trabalhem normalmente com uma penalidade de R$30 mil por conta, nas fundamentações aí apresentadas pelo município, dessa paralisação sem o aviso prévio de 72 horas no dia de ontem. Mas o sindicato analisa de uma outra maneira, de que essa paralisação de ontem nada tem a ver com uma greve e por isso eles decidiram manter essa situação para a próxima segunda. Eles avaliam ainda, Valdinei, que devido todos os pedidos, as cobranças não serem atendidas por parte do município, eles ainda alegam que estão tentando negociar desde o ano passado esses novos pontos dentro aí dessa nova concessão, desse novo modelo, que entra inclusive em discussão na próxima semana, e eles não são ouvidos. E por isso até todo esse movimento grevista. Então, mantida essa greve para a segunda, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso aqui no nosso Balanço Geral, inclusive trazendo a fala tanto do advogado, que é responsável aí pelo corpo jurídico do sindicato, também do presidente e até mesmo o vice-presidente da Federação Paranaense dos Trabalhadores em Transporte, que também falou sobre essas discussões ainda durante essa coletiva. E ainda hoje nós também vamos ouvir ao vivo aqui no nosso BG, Valdinei, o procurador jurídico do município, analisando também tudo isso, e também essa decisão aí do sindicato. Obrigado, Daiane, pelas informações. Então, o que a gente tem até aqui, até agora, a atualização é: o sindicato insiste em manter essa paralisação a partir de segunda-feira. A gente está aqui acompanhando, daqui a pouco você viu, nós vamos continuar com esse assunto, trazendo outros representantes também, mas o que se tem até agora, uma atualização que foi feita há poucos minutos, é de que o sindicato insiste em manter essa greve a partir de segunda-feira. Então, trabalhadores, alunos, a gente sabe que está na reta final aí do ano letivo, mas alunos ainda podem ser bastante impactados, assim como toda a nossa comunidade. A gente vai aqui acompanhar tudo para trazer as informações. De volta aqui a Cascavel com as notícias, a gente volta a falar sobre a liminar. Liminar que impede uma nova paralisação do transporte público aqui de Cascavel. Agora há poucos minutos, a Daiane participou ao vivo do nosso programa. O sindicato bate o pé. O sindicato diz que não. Vai manter essa greve, vai manter essa paralisação. Daiane tem as informações para nós ao vivo. Dai. Isso aí, Valdinei, como prometido, a gente vai trazer agora os trechos das falas, tanto do presidente do sindicato aqui de Cascavel, como também o vice-presidente da Federação Paranaense dos Trabalhadores em Transporte e ainda o jurídico, o advogado responsável pelo jurídico do sindicato. Eles batem o pé, sim, vamos manter o movimento. Na segunda-feira tem greve em Cascavel e eles apresentam principalmente o porquê que eles vão manter essa greve.
eles acreditam, inclusive, né, que essa liminar, ela não é válida e explicam os motivos. Olha só. Na decisão liminar que o sindicato tomou conhecimento, nós recebemos com tranquilidade e com muita calma e também nesse sentido, por quê? Porque em nenhum momento na decisão judicial vem para que o sindicato não faça greve na segunda-feira. Então não tem essa proibição para o sindicato. Muito pelo contrário, ele fala que perante a informação que foi passada para o tribunal, entendendo que o sindicato estava em greve, pediu para que interrompesse a greve por 48 horas apenas, até que fossem tomadas deliberações do tribunal. Em razão disso, não houve, como não há greve, não estamos em movimento grevista até então, perde totalmente o objeto dessa ação do município. Diante desse indicativo, dessa liminar que foi nos concedida pelo Poder Público encaminhado, então a greve está mantida, não teve nenhuma posição aí do Poder Público para uma mediação referente a isso. Então, diante do que foi notificado a nós, a greve está mantida segunda-feira. Nós e o sindicato, a federação, vem sempre, participamos das audiências públicas, mandamos ofício à prefeitura, alertando desses problemas, principalmente em relação a conflitos de leis, porque nós estamos falando de uma matéria trabalhista dentro de uma licitação que é da esfera civil. Então isso foi levado à prefeitura, não é de hoje. O prefeito falar que não tem conhecimento, que os trabalhadores agiram de má fé, de forma criminosa, é errôneo por parte dele, é tentar induzir a população e marginalizar o movimento sindical. Valdinei, e a gente está aqui ao lado de Edson Zorek, ele que é procurador jurídico do município, que vai agora trazer a apresentação do município diante dessa postura, desse posicionamento do sindicato. Como você aí de casa ouviu, o sindicato está irredutível, eles vão manter a greve, mesmo com essa liminar, porque eles entendem, Zorek, que a liminar, ela cai por terra, digamos assim, a partir do momento em que o município, até no posicionamento para a estruturação desse documento, afirma que era uma greve. E não era uma greve, era uma paralisação para uma assembleia, para ouvir os trabalhadores. De que maneira que o município entende essa continuidade da greve e também essa postura, né, do sindicato? Eu acredito que o sindicato ou a sua equipe jurídica, ela não observou a medida do município. A medida do município foi exatamente para prevenir, para que eles não entrem em greve. Se eles estivessem em greve, nós íamos entrar para que eles voltassem ao trabalho. Então, essa medida judicial é para que eles não façam a greve. E se forem fazer a greve, que notifique o município em 72 horas, né, que hajam todas as negociações e que seja respeitado o mínimo de ônibus circulando. Inclusive, nessa petição aqui, 80% dos ônibus é o que nós solicitamos que se mantenha caso haja greve. Então, eu respeito o entendimento deles, mas discordo veementemente, totalmente equivocado, e a Procuradoria vai fazer isso. Em juízo, é R$30 mil de multa por dia, caso eles insistam, né? O desembargador já determinou isso e nós entendemos que é ilegal, irregular e totalmente indevida qualquer tipo de greve ou paralisação. Não faz sentido nenhum segurar os ônibus para fazer uma assembleia. Se fosse assim, todas as assembleias do sindicato iriam parar o transporte público e coletivo. Existem outras alternativas. Então, totalmente equivocado, discordo veementemente e a Procuradoria vai fazer, né, a valer o direito do cidadão na via judicial. É o que nós estamos trabalhando e já temos a liminar. Se a decisão do juiz não vale, então eles vão ter que responder. Nós seguimos a decisão do juiz, nós seguimos o que a justiça determinar. Se eles não querem seguir, eles terão as consequências. E logo, logo eles terão uma grande consequência, que é o prejuízo que eles causaram ontem. Isso ainda vai tramitar na via judicial e eu tenho certeza que nós vamos buscar esse ressarcimento para os usuários. E essa medida é para evitar que cometam de novo essa arbitrariedade. E a equipe jurídica deve orientar o sindicato a fazer corretamente, né, se é uma greve, se é uma paralisação, a comunicação, no mínimo comunicar, né, o município. Então, não estou aqui para discutir tese jurídica, isso nós vamos fazer na via judicial, lá é o caminho legal, é o caminho correto. Bom, doutor, o senhor afirma que a questão do prazo, eles dizem que foram todos comunicados ontem, dia 5. Esse comunicado de ontem, ele vale ou deveria ter sido feito um novo comunicado diante dessa liminar da Justiça? Com certeza deveria ter feito um comunicado, né, dessa Assembleia antes. Esse comunicado que eles fizeram ontem, inclusive eu jutei lá nos autos. O desembargador observou e esse comunicado deles
Ele atende às 72 horas que eles querem fazer greve na segunda-feira. Mas a greve é exceção, é uma excepcionalidade. Cadê o diálogo? Quando que o sindicato sentou para conversar com o município sobre esse tema? E causa estranheza o sindicato querer reivindicar uma cláusula que está explícita num edital de licitação que ainda nem temos quem ganhou. Qual que é o interesse do sindicato nessa licitação? O que o sindicato está questionando? Não é constitucional. Se for constitucional, eles têm que carrear os autos, buscar a via judicial para declarar inconstitucionalidade. Eles fizeram a impugnação, o município respondeu à impugnação. O edital passado já tinha a mesma cláusula. Nós temos um decreto que regulamenta isso. Não haverá nenhum tipo de arbitrariedade. Hoje, o município, no caso a Transitar, que é o poder concedente, ela já notifica, já pede para que as empresas afastem aqueles casos, né, excepcionais, aqueles casos de irregularidade. Então, não há o que se falar, isso vai ser discutido na via judicial, não cabe a mim aqui ficar discutindo tese, né, com os advogados ou com o presidente do sindicato. Nós vamos conversar em juízo, mas eu garanto que a Procuradoria-Geral do município, em conjunto com a Procuradoria da Transitar, nós vamos lutar até o fim para garantir o direito de ir e vir do cidadão. É um serviço essencial e o sindicato, né, tem a sua assessoria e vai tomar as medidas que entender cabíveis, assim como o prefeito já me determinou, né, as medidas que eu devo caminhar, e é isso que eu estou executando. Doutor, ontem, na entrevista coletiva de vocês, o prefeito e a postura também da Transitar é também irredutível com relação a essa cláusula. Não vão retirar. E diante desse cenário, o sindicato mantém essa greve. Há a possibilidade de uma nova conversa, de uma nova discussão, porque hoje eles novamente afirmam que essa cláusula ela vai trazer muito prejuízo para o trabalhador de uma maneira geral, porque tem funcionários aí com mais de 30 anos, por exemplo, e que além daquela cláusula mencionada anteriormente, teriam outras falhas, como por exemplo, não ter os benefícios claros que a empresa deverá pagar para o funcionário, por exemplo. Há possibilidade, eu sei que segunda-feira entra, né, em discussão todo esse novo contrato, mas tem ainda a possibilidade de alteração, de mudança e de uma conversa para que evite-se essa greve e evite-se mais prejuízo para o nosso telespectador, para aquele que precisa, o trabalhador, né, o estudante, enfim, que depende do transporte? Sim, nós entendemos enquanto município que não há motivo nenhum para greve, que o diálogo ele sempre está preservado. Qual que é o prejuízo deles? A cláusula que está contada no edital é que o município vai poder fiscalizar. Se tiver uma conduta inadequada, vai pedir para a empresa, e a relação deles é com a empresa do transporte. A concessão ela é do município, e o município está delegando para a empresa que vencer. A relação de trabalho está garantida, é um direito, e tem lei federal que garante os direitos trabalhistas. E isso é convencionado com as empresas que contratam eles. Nós não temos absolutamente condições nenhuma de manter todos os servidores. Se a empresa não vencer, não há legislação que eu possa obrigar a nova concessionária a contratar todos os funcionários. Né? Então, me parece que muito equivocado isso. Né? O diálogo sempre está aberto, nunca deixamos de ter diálogo, e isso que causa estranheza. Uma conduta arbitrária, para-se os ônibus, antes de haver qualquer tipo de diálogo, o município não vai alterar o edital de licitação, está marcado, segunda-feira às 10 horas vai abrir a licitação, e nós não vamos alterar, porque já foi respondido, já foi comunicado, o sindicato teve todo o tempo para discutir e tudo mais, nós estamos abertos à discussão. Nós não vamos trabalhar sob pressão, nós vamos trabalhar sobre ameaça, né? O município vai fazer valer o direito do cidadão de Cascavel. Antes da gente finalizar, Valdinei tem pergunta no estúdio, vamos acompanhar. Ele não está te ouvindo, Valdinei, mas eu repasso, tá? Combinado, Dai. Então, assim, a minha pergunta para o procurador do município é, diante de todo, né, essa tratativa desse movimento e principalmente da preocupação dos passageiros do transporte público aqui em Cascavel, em começar uma semana com a sua vida extremamente tumultuada, com a falta do serviço, de que maneira o município pretende ou o que vai fazer para minimizar os efeitos no caso do sindicato manter essa greve, ainda que, né, colocando ali uma porcentagem dos ônibus rodando. De que maneira o município está pensando em absorver esse impacto e não deixar aí essa batata quente para a comunidade? Bom, para que a comunidade, né, não sofra novamente, de que maneira que o município está aí já antecipando, caso o sindicato de fato cumpra com a palavra e leve essa greve aí à frente e na segunda-feira paralise. A gente sabe que tem a porcentagem de 30% que eles são obrigados por lei a manter, porém esses 30% a gente sabe também que não dará conta de todo o sistema. O município tem também uma saída caso
haja essa greve na segunda? A nossa saída é a via judicial, é o que nós buscamos, é cumprir o que a decisão judicial determinou. Nós entendemos que não haverá, eles não têm respaldo para fazer a greve. Se fizerem, vai ser ilegal e terá consequência, a consequência será objeto de apuração. Então, eu quero dizer para a população que não haverá greve, porque a justiça está determinando que não haverá greve. Agora, se eles quiserem descumprir aquilo que está na legislação, se eles não quiserem cumprir, isso tudo terá consequências que nós vamos apurar. O que o município pode fazer, ele está fazendo. O diálogo sempre houve, nós não vamos trabalhar sob ameaça, nós não vamos trabalhar de forma alguma, né, para prejudicar o cidadão cascavelense. Então, o município está aberto à conversa, mas não vai alterar o edital, vai abrir licitação na segunda-feira e nós vamos confiar na justiça. Eu, como procurador-geral do município, vou confiar na justiça e o cidadão cascavelense vai ter o transporte com certeza. Doutor, mas se eles pararem... Se eles fizerem a greve, nós temos que comunicar aos cidadãos para buscar os outros meios alternativos. O município pode buscar, né, um outro meio alternativo, mas talvez não daria tempo em razão desse prazo. Então, a única forma que o município pode fazer é comunicar a todos os cidadãos, né, se isso realmente for acontecer, que eles vão descumprir a decisão judicial, que eles vão paralisar e vão prejudicar, né, aí a população sabe que naquele dia, né, vai ter que buscar um outro meio alternativo, mas aí pelo menos as pessoas conseguem se planejar e conseguem se preocupar, né, se programar para atender isso. Inclusive, eu até preciso dessas informações, dessa declaração do sindicato, porque ainda hoje estarei juntando para o desembargador dizendo que a decisão não vale, né, que o sindicato não vai cumprir a decisão do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Então, mas essas medidas são judiciais, são questões que nós vamos trabalhar aqui. Eu vou fazer o trabalho incansável, assim como o prefeito já está fazendo, para que não haja paralisação. Se houver a paralisação, então, pelo menos que haja esse planejamento para os cidadãos não ficarem ainda mais prejudicados. Vocês foram procurados pelo sindicato para tentar uma solução pacífica para todo esse problema? Em nenhum momento o sindicato nos chamou que ia paralisar o serviço. Em nenhum momento. O sindicato ele fez uma impugnação edital e foi devidamente respondido, dizendo que não haveria necessidade de alterar a cláusula do que estava lá prevista. Né? E aí, né, de forma a querer pressionar o município, não sei quais são os interesses, né, em fazer todo esse prejuízo para a população. Mas isso cabe ao sindicato. O que cabe ao município nós estamos fazendo. Doutor Edson Zorek, procurador jurídico do município, obrigada pela participação aqui no nosso Balanço Geral. Tá aí, Valdinei, essa é a resposta do município. A gente viu que o sindicato também está irredutível, que eles garantem que essa greve vai sim acontecer, que eles não concordam com essa posição da liminar e que eles vão manter o movimento aí a partir de segunda-feira. Já o município dizendo que a liminar é sim legal, que é uma decisão do juiz para que se cumpra e que se eles descumprindo vão ser penalizados. Uma nova entrada aí do município também na justiça deverá acontecer nas próximas horas, afirmando aí para o tribunal de que o sindicato não vai cumprir a decisão, para também já alertar, né, ao tribunal de que eles estão garantindo essa greve para segunda-feira. Resumindo, o sindicato afirma que terá greve, o município está aí trabalhando para que essa greve não aconteça, mas no fim das contas, a gente já faz esse alerta aí para quem depende do ônibus, que está essa instabilidade. E segundo o sindicato, eles vão sim parar, então somente 30% da frota estaria aí circulando na próxima segunda, Valdinei. Uma queda de braço que a gente sabe perfeitamente quem é que vai sofrer, principalmente os impactos imediatos disso, né? Se a greve realmente for mantida, segunda-feira é importante que você já se programe, se organize aí, para caso haja realmente essa paralisação, você tenha condições de chegar até os seus compromissos, né, através do transporte. Obrigado, Daiane, pelas informações e é óbvio que nós estaremos aqui acompanhando, trabalhando nessa cobertura para ouvir, mostrar tudo o que estiver acontecendo para você que acompanha a nossa programação aqui, o nosso trabalho e precisa ficar bem informado.